Se você está interessado em comprar o Cult of the Lamb para o seu Nintendo Switch, eu vou te dar uma análise rápida dele com pontos altos e baixos, de forma objetiva e direta ao ponto, para você não perder muito tempo para decidir se o jogo vale ou não a pena para você hoje em dia, depois de várias atualizações e correções de performance nele no Switch. Então, vem comigo para essa review relâmpago. Deixa eu começar com a parte visual. O jogo é muito bonito na telinha ou na dock, dando para perceber que algumas telas tiveram diminuição na resolução para o jogo não perder performance e ter quedas de FPS. Algo que incomodou os que jogaram o game no seu lançamento por aqui, mas vou falar desse aspecto mais pra frente. Contudo, visualmente você tem um jogo bonito, seja na palma da mão ou na TV. Se gerenciar um culto maligno te atrai e se quer esse game por conta da sua parte de simulação, aqui é um dos pontos altos, pois gerenciar os seguidores do culto é divertido e tudo é simples, pois basta resgatar, doutrinar e destinar eles a uma função, pois eles vão fazendo trabalhos conforme a necessidade da sua vila, não exigindo que você fique sempre direcionando seguidores, pois se você iniciar uma construção, por exemplo, todos param o que estão fazendo e vão adiantar a construção que você mandou, tornando tudo orgânico com uma boa inteligência artificial que entende o que é prioridade e o que não deve parar para o crescimento do culto. E pode ficar tranquilo, no endgame, com a vila toda cheia de construções e vários seguidores, o jogo não perde FPS ou performance, o jogo recebeu atualizações e isso foi corrigido. Agora, vamos falar do combate do roguelike, que na minha opinião é a parte mais fraca do jogo, pois o combate logo se torna repetitivo e com poucas variações, pois o jogo tem poucas opções de armas e variações delas, somente dando novos efeitos, não mudando a jogabilidade, te dando várias salas criadas de forma procedural, mas sempre com o mesmo objetivo: lutar contra inimigos na sala, eliminar todos eles, evitar que eles te ataquem, já que brilham na cor branca, dão anúncio do seu possível ataque, te permitindo esquivar ou continuar atacando para matar o inimigo antes que te ataque, já que você tem poucos corações e perde meio ou um coração inteiro, dependendo do golpe do inimigo. E aqui já vi jogos com combates melhores na mesma perspectiva, como Nobody Save the World. Mas te adianto que os combates, mesmo que repetitivos, são recompensadores por conta dos prêmios recebidos, que fazem todo sentido com o gerenciamento da sua vila. E se tudo acima faz sentido para você, basta lembrar que a temática de culto maligno é bem forte. Você terá que sacrificar seguidores, dar destinos aos seguidores idosos e vencer o mal sendo mais mal ainda. Uma temática que pode agradar a alguns e desagradar a outros, já que o jogo não te dá opções de ser bom na sua vila ou no seu culto. Você terá as opções de ser maligno ou mais maligno ainda. Então, se a temática for do seu agrado, vale te dizer que a desenvolvedora até hoje está oferecendo atualizações com conteúdo extra, crossover com outros jogos da empresa e tem 2 DLCs pagas que adicionam mais conteúdo cosmético para você personalizar a sua vila, seguidores e ter mais desafios no fluxo infinito de masmorras criadas no game. Do mais, eu vou ficando por aqui. Me diz aqui nos comentários, Cult of the Lamb é ou não pra você? Eu paguei cerca de R$50 no pacote completo do jogo e levei cerca de 3 dias jogando para chegar no final dele, mas lógico que tem diversas personalizações que podem ser conquistadas e tem um ciclo infinito de masmorras que dá um pós-game muito longo nesse jogo, então me diz aí se faz sentido pra você. E do mais, te deixei passando outros 2 vídeos do canal na sua tela, se algum deles for legal pra você, clica que continuamos batendo papo por lá. Abração e até mais!